as pesquisas confirmam o que não foi nem um pouco difícil de se prever que aconteceria. As pesquisas confirmam benefícios político-eleitorais na conta do presidente Lula, ligado direto a uma série de fatores, mas há uma ligação direta com a ofensiva bolsonarista nos Estados Unidos. Enquanto, claro, também não era nem um pouco difícil de se prever, o grande espectro de centro-direita no Brasil exibe divergências. A reportagem é de Luciana Amaral. Pesquisa Genial Quest desta quinta-feira mostra que o presidente Lula venceria todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026. E mais, abriu vantagem sobre todos os adversários num eventual segundo turno. A popularidade de Lula continua subindo desde o tarifaço americano. Aliados do presidente avaliam que o Planalto conseguiu consolidar o discurso da defesa da soberania nacional na disputa ideológica e recuperar terreno nas redes sociais. Nesta quinta, Lula voltou a provocar Donald Trump. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. No campo doméstico, petistas também atribuem a vantagem de Lula a outros fatores, como a retomada de viagens pelo país, maior controle inflacionário e a narrativa de nós contra eles, usada nas propostas de taxação dos mais ricos. As críticas e provocações a Jair Bolsonaro também seguem a pleno vapor. A estratégia é atrair quem não concorda com a radicalização da direita, especialmente a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem gente que tem todo veneno, eu tenho medo disso. Aliados de Lula esperam que a revelação das mensagens com xingamentos e discussões entre os bolsonaristas melhore ainda mais os índices do presidente nas próximas pesquisas. A avaliação é de que o pacote ajuda a desmanchar a imagem de respaldo de Bolsonaro e de união da direita. No Congresso, o governo conseguiu algum alívio nesta quinta depois de ser pego desprevenido e perdeu o controle da CPMI do INSS. Num gesto a Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, pautou a urgência da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. O projeto é visto como uma forte bandeira eleitoral para 2026, principalmente para a classe média. Petistas e aliados, porém, evitam sinais excessivos de otimismo, ainda mais diante do desafio de reorganizar a base. A votação da isenção em si não está garantida. Mesmo que a situação tenha melhorado, o cenário para Lula ainda não é o ideal. Não, Caio, não é ideal para ninguém, né? Do jeito que está. Ninguém. Agora, é evidente que em qualquer embate político, sobretudo o embate com a polarização nos níveis que a gente registra aqui no Brasil, qualquer pequena movimentação é imediatamente assumida por um dos lados como, digamos, como confirmação das suas táticas, das suas posturas político-eleitorais. O governo Lula está pensando o que desse momento? Bom, vamos lá, William. Boa noite a todos. William, neste momento, o governo conseguiu conter alguns danos que prejudicaram e afetaram a popularidade dele desde o final do ano passado e durante o primeiro semestre. Esse é um primeiro fator. Ele parou de errar. Não quer dizer que ele não vai errar mais, mas comparado com o primeiro semestre, agora já tem 2 meses, ele parou de errar. Aquela presepada na questão do PIX, a questão da fraude no INSS, isso aí se dissolveu ao longo do tempo. Então ele está jogando quase que parado e no erro do adversário. E quem que é esse adversário? O bolsonarismo, que errou, passou a errar. Então, na medida em que o governo Lula parou de errar, temporariamente que seja, né, dissolvendo as crises do primeiro semestre, do PIX, do INSS, o adversário começou a errar. Né? Você tem um agente político, né, deputado federal Eduardo Bolsonaro, operando na prática pelo tarifaço lá em Washington. E todas as pesquisas mostram que isso está ajudando a prejudicar a popularidade do bolsonarismo e a alavancar a popularidade do presidente Lula. Então tem esses dois fenômenos. E um terceiro fenômeno é um fenômeno que é uma variável que não depende tanto do governo, são questões de mercado, são questões econômicas, mas a inflação começa a dar sinais de melhora,
se nós vemos as pesquisas divulgadas nessa semana, especialmente a da Quest de ontem, ela aponta uma recuperação do presidente Lula, principalmente nas faixas de 0 a 2 salários mínimos de renda mensal e também no Nordeste, que são as áreas menos favorecidas socialmente, redutos históricos do petismo e redutos que estavam com muitos questionamentos em relação ao presidente Lula. E os apontamentos da pesquisa mostram que a melhoria nos preços acabou impactando. Então eu diria que tem fatores políticos, o governo joga parado, adversário errou e tem a inflação também ajudando o Palácio do Planalto. Daniel, eu sei, não é, a ideia não é fazer nenhuma pegadinha contigo, não. É porque a pergunta embute o que talvez seja mais difícil na análise política, que é tentar identificar quais são os fatores, digamos assim, entre aspas, estruturais de longo prazo e quais são os fatores efêmeros de curto prazo e como que um trabalha em relação ao outro. Mas eu vou pedir de qualquer maneira que você se dedique a essa análise. Quando a gente considera os fatores estruturais em relação à eleição de 2026, Lula viu uma erosão muito forte, onde sempre foi forte, Nordeste e as faixas menos de renda mais baixas. Agora ele tem uma situação, e aí a minha pergunta, é efêmera? O estrutural predomina? Ou a situação mudou? William, tem muito mais cara de efêmera do que de estrutural. Tem uma alegoria que eu já ouvi no Palácio do Planalto, que eu gostei muito, que parecia uma luta de boxe, em que você entrava ali num round e o lutador, o governo, acabava perdendo aquele assalto por causa da crise do Pix. Não era nocauteado, mas perdia claramente por pontos. Aí vinha o segundo assalto e perdia com o escândalo do INSS. Aí vinha mais um assalto e perdia com a alta do preço dos alimentos. De repente, ali em maio, junho, veio finalmente um round em que o lutador governo conseguiu respirar e conseguiu acertar ali, não um strike, mas um jab, em que conseguiu desnortear um pouquinho o adversário, que é a direita. Conseguiu isso com aquele discurso de justiça tributária, aproveitando a polêmica em torno da alta do IOF. Esse discurso encaixou. Pela primeira vez, o governo e a esquerda foram fortes nas redes. E a isso seguiu-se todo o tarifaço e o discurso do Brasil soberano. Tem alguns elementos ali que estão ajudando também numa agenda positiva para o governo, que é diminuir o preço dos alimentos, é lançar programas com viés, corte populista, tarifa social de energia, já vem o gás para todos, já vem mudança em crédito habitacional, financiamento para entregadores de aplicativos, tudo isso ajuda, mas perceba que se o governo entender que basta administrar a vitória, que basta chegar assim até outubro de 2026, que tem um triunfo garantido, é um caminho muito perigoso, porque as condições estruturais estão dadas e não mudaram. Caio, vamos olhar para o outro lado. A gente começou essa edição aqui do WW por razões óbvias, com o nosso olhar sobre o governo e como é que o governo encara isso que hoje foi noticiário para ele, do ponto de vista do governo e das pretensões político-eleitorais do presidente Lula, evidentemente um noticiário que lhe é favorável. E o outro lado? É duro, eu sei, a gente falar a direita brasileira. É um bocado de correntes políticas, partidos, nomes, a este grande título associados. Mas vamos lá, pedir licença para a nossa audiência para essa simplificação e olhar para esse grande espectro de centro-direita brasileira. Tirou que conclusões hoje? Bom, William, tem uma dificuldade muito grande nesse campo político da direita, no meu pensar, que é o seguinte: ela tem críticas à ação política do bolsonarismo junto ao presidente Donald Trump, mas ela não pode expressá-las. Então, isso passa uma imagem para a opinião pública e para a sociedade de conivência, de que ela concorda. Haja vista, né, a forma como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na largada, deu um apoio, vamos dizer assim, às medidas, né, do tarifaço de Trump, e depois teve que corrigir essa rota. Então, é difícil para a direita brasileira criticar a ação política do bolsonarismo em Washington, e isso passa, sim,
a meu ver, uma imagem de que ela concorda com essa ação política. Ela não critica porque ela não quer perder os votos do bolsonarismo. Esse é um ponto. Outro ponto é que ela está extremamente fragmentada, mas eu não acho que ela está fragilizada. Eu acho que enquanto tiver Lula, vai ter o anti-Lula. Enquanto tiver o petismo, vai ter o antipetismo. E a eleição de 2026 vai ser o Lula contra o anti-Lula, seja ele quem for. Acredito e eu aposto numa pulverização de candidaturas à direita, 2, 3, 4 nomes, e essas candidaturas se unirem no segundo turno contra o Lula. Qualquer força lulista hoje, as pesquisas mostram, é competitiva. O presidente Lula hoje é muito competitivo para a eleição do ano que vem. Agora, a força anti-Lula, seja ela quem for, conseguindo angariar isso, principalmente numa disputa de segundo turno, ela também tem uma força considerável. Não entraria hoje, se a eleição fosse domingo, por exemplo, como favorita, mas ela tem uma capacidade sim, porque há uma desaprovação muito grande ainda ao lulismo. Como é que esses últimos acontecimentos, a gente já estava tratando disso aqui ontem, Daniel, quando a Polícia Federal anunciou que estava indiciando Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, basicamente, entre outros aspectos, pelo que estão fazendo nos Estados Unidos, ou fizeram até aqui nos Estados Unidos. Agora, isso vem vindo junto também com a ação da Polícia Federal voltada contra o pastor Silas Malafaia e a divulgação de como que esses três personagens se relacionavam e o que esses três personagens acham dos outros ao redor do grupo, ao redor dessa esfera. A gente está sentindo ainda uma busca de acomodação, sobretudo por parte dos grandes partidos de centro. Em que direção eles estão se acomodando? William, tá havendo uma dificuldade de criar um candidato que represente uma união dessa direita, uma coesão a esse grupo ideológico. Só Jair Bolsonaro teria ascendência. Nenhum dos filhos tem isso, há muita resistência do Centrão, já antes da ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e antes de toda essa crise. Ele sempre foi visto como uma pessoa que não consegue agregar a direita. Há muita resistência a Michele Bolsonaro, que é uma incógnita para todos os operadores tradicionais da política. E o candidato preferido continua sendo Tarcísio de Freitas, mas na hipótese de ele não decidir concorrer ao Palácio do Planalto, essa proliferação de candidaturas da direita, ainda que preserve um capital grande do antipetismo e do antilulismo, como o Caio ressaltou, não traz uma força eleitoral muito grande. Pensa um grupo, talvez fosse o cenário que a gente tivesse há 6 meses, em que Lula ainda era extremamente competitivo, claro, vai continuar sendo, mas talvez não fosse mais o favorito. A direita estava se desenhando como favorita, a oposição estava se desenhando como favorita. Nesse cenário, é ótimo você ter poucos candidatos para já no primeiro turno ter uma demonstração de força. Se você não entra como favorito, se você deixa o governo, Lula, ganhar o primeiro turno e uma série de candidatos dividindo o eleitorado oposicionista, o eleitorado antipetista, por mais que eles todos juntos continuem fortes num eventual segundo turno, transmitem muita fraqueza. E essa é uma impressão do entorno ali de todos esses presidenciáveis da direita, de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, de Ratinho Júnior. Não é o cenário que ninguém quer, essa proliferação de candidaturas oposicionistas.